Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Aleluia! Essa é a verdade que nós podemos viver, porque a vitória, a nossa vitória será em Cristo Jesus. Ele é que vai conduzir o seu povo à vitória, como está escrito no livro de Apocalipse de João. Então, essa certeza, essa convicção nos leva a cantar, porque a vitória é do povo de Deus, feita pelo Senhor Jesus. Então, isso é motivo de alegria, de satisfação. Isso tem que ser proclamado em alto e bom som, para que a humanidade ouça que a vitória está em Cristo Jesus. Então, nós devemos celebrar essa vitória todos os dias, com alegria, com convicção, com certeza, porque é assim que se fará. Então, nós devemos testemunhar isso. Devemos proclamar que essa vitória é certa e definitiva. Isso é algo bom demais. Então, aquelas pessoas que hoje estão em Cristo Jesus, sinceramente, e servindo a Ele com interesse de coração, essas pessoas já estão com a vitória. E isso está confirmado pelas Escrituras, que eu vou ler aqui agora. Então esse texto está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 até o 57. 55 e 57, onde está escrito assim, ó. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que devemos celebrar. Devemos agradecer a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo, a vitória sobre a morte, para que assim a ressurreição em Cristo aconteça, pela garantia da própria ressurreição dele, porque ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Nós também em Cristo vamos ser ressuscitados pelo poder de Deus naquele dia, com corpos transformados, e assim iremos encontrar com ele nos ares. A morte já teria sido vencida, derrotada, de forma definitiva. E assim a nossa vitória estará garantida em Cristo Jesus, por intermédio dele. Aleluia! Devemos fazer isso. Então, nós devemos ter essa certeza que o texto aqui nos garante isso, nos revela essa verdade. E isso é bom demais. Então, as pessoas hoje têm que entender isso. Porque a vitória não é daqueles que correm melhor. Não. A vitória é daqueles que, de forma sincera, seguem ao Senhor Jesus Cristo, que mantêm os olhos fixos nele. A vitória é daqueles que estão seguindo os passos do Senhor Jesus, porque ele nos deixou exemplos para que isso pudesse acontecer. Para que possamos viver aqui de uma forma irrepreensível, sem dolo, sem mácula, sem nada que possa nos acusar, sem que ninguém possa dizer nenhuma indignidade a nosso respeito, porque estamos seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Então, isso é algo importante. Ele é que nos conduz em triunfo. Ele nos conduzirá à vitória final sobre a morte. Então, é isso que nós devemos entender. E não podemos agir de outra forma, senão dessa forma, com gratidão a Deus por Ele ter nos dado vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é bom demais.
Então, essa vitória é decisiva, é perfeita. Nós vamos estar com Cristo naquele dia, vitoriosos, alegres, por ter vencido tudo. E vamos permanecer com Ele inabaláveis, como o seu povo, como seu povo. Porque Ele nos comprou para sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo é um povo vencedor, por intermédio do próprio Senhor Jesus que nos dá a vitória. Então, essa vitória é importante demais. Tem que ser celebrada, tem que ser vivida, tem que ser expressada. As pessoas no mundo hoje têm que entender que existe um povo vitorioso na terra. Esse é o povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, é a igreja, é todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Para esses existe essa vitória. Então, a vitória é importante demais. O povo de Deus não é derrotado. A igreja do Senhor Jesus não é derrotada. Nada, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja de Deus. É o próprio Senhor Jesus que falou. Então, nós devemos celebrar essa vitória. Essa vitória, nós temos que viver ela todos os dias, até o fim. Cada dia que passamos é uma vitória. Porque em cada dia que passamos vencemos muitas coisas, muitas batalhas. Vencemos as tentações. Vencemos muitas coisas que procuram às vezes nos derrotar, mas não podem. Porque essa vitória não é dada por nós mesmos, mas é pelo Senhor Jesus que garante essa vitória mesmo. Porque Ele venceu o mundo. E temos que ter bom ânimo também por causa disso. Então, com esse bom ânimo, possamos prosseguir em direção à nossa vitória final. Que vai acontecer mesmo. Já está escrito isso. E nada vai mudar essa nossa vitória, por intermédio do Senhor Jesus. Então, isso é bom demais. Saber disso nos traz uma boa consciência, um conforto, uma segurança inabalável, por meio do Senhor Jesus que nos dá a vitória. A quem devemos dar graça a Deus por isso, todos os dias. Temos que celebrar essa vitória com entusiasmo, com alegria, com prazer. Isso é bom demais. Então, eu espero que as pessoas hoje vivam isso. Se você está em Cristo, assim como eu estou em Cristo, vamos celebrar essa vitória juntos, dia após dia, sem parar. Porque uma vitória tem que ser comemorada, tem que ser celebrada, principalmente a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é motivo de agradecer a Deus por isso. E isso é importante demais. Então, agora, só nos resta prosseguirmos com perseverança a carreira que nos foi proposta, para chegarmos no final aprovados e termos a nossa vitória final, a nossa recompensa, o nosso galardão definitivo para estarmos com Cristo naquele dia, no dia eterno, onde haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Veremos essa vitória naquele dia. Então, isso é o motivo pelo qual devemos estar dedicados ao Senhor Jesus, dia após dia. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer o povo de Deus celebrar a vitória com mais alegria ainda, com mais prazer, com mais entusiasmo, digamos assim. Então, essa é a mensagem de hoje, pela vitória do Senhor Jesus na cruz. A garantia da nossa vitória é o Senhor Jesus. Então, é a Ele, ou melhor, é a Deus que devemos agradecer por intermédio do Senhor Jesus que nos dá a vitória. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.